Alô, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência ao estudo de Daniel. Antes, porém, é bom recapitular o estudo anterior. 4 jovens hebreus estavam no reino caldeu: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Chegando lá, o rei trocou o nome deles. E os nomes que eles passariam a chamar-se eram os nomes dos deuses que ele serviu. Havia vários deuses ali. Ele colocou o nome de um dos 4, de um dos deuses. Foram postos nele. E esse objetivo era para induzi-los a adorar os deuses de Nabucodonosor. Voltando um pouquinho atrás, o rei pediu para que eles servissem para os 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, as finas iguarias do rei, e também tomassem do seu vinho. Só que essas finas iguarias não eram aqueles alimentos que Deus instruiu que eles comessem. E nem do vinho, porque o vinho é uma bebida forte. A pessoa se embriaga. E aí, eles pediram assim: olha, nos dê legumes para comer e água para beber. Faça conosco um experimento por 10 dias. E assim foi. Depois de 10 dias, eles foram levados à presença do rei, dentre outros jovens que estavam ali. E o rei percebeu ali naquela sabatina que esses 4 jovens eram mais bonitos, mais saudáveis e mais inteligentes do que todos os outros. E aí o rei os promoveu para trabalhar junto com ele. Talvez um prefeito, um governador, coisa do gênero. E Daniel se destacou entre os 4. Depois disso, o rei lhes ofereceu um curso, uma faculdade para eles, para que eles aprendessem toda a ciência ali do reino caldeu babilônico, né? Tudo isso, amigos, era para zerar a cabeça deles, para que eles fossem transculturados, ou seja, recebessem uma nova cultura e seriam integrados ali para ser pagãos. Essa é a grande verdade. Mas agora, entrando no capítulo 2, olha só, estamos fazendo um estudo resumido aqui, porque o tempo, porque o estudo é longo, não dá para esmiuçar todo o estudo. Então, nem a Bíblia eu vou usar aqui, com a vossa permissão, porque o estudo já está memorizado. Então, esse rei, ele foi deitar-se à noite. Ele teve um sonho diferente daquele sonho que ele já teve. Ele viu uma grande estátua, cuja aparência era terrível. E ele percebeu que uma pedra vinda do céu, sem que ninguém a atirasse, bateu nos pés da estátua. E a estátua foi esmiuçada, ficou fragmentada. O vento levou aqueles fragmentos e ficaram ali na beira da estrada ali. O rei acordou, assustado, e chamou ali os homens sábios do reino, né? Os astrólogos, os magos, os necromantes, os adivinhos. Chamou: vem cá. Olha, eu tive um sonho. E eu quero que você, olha só, eu quero, não é eu peço, eu quero que vocês me façam lembrar o sonho para que eu possa saber qual é a sua interpretação. E os magos começavam a enrolar ali, enrolar. Eu falei assim: eu percebo que vocês querem me enganar. Se vocês não me fizerem eu lembrar o sonho e dar a interpretação, vocês serão mortos. Mas se derem, serão promovidos
e terão grandes dádivas. E eles confessaram o seguinte: olha, não há ninguém que possa fazer com que o rei se lembre do sonho, que é uma tarefa difícil. Se o senhor contar o sonho, a gente consegue interpretar. Mas não, vocês não estão entendendo. Eu quero saber que vocês me façam lembrar do sonho, para que eu saiba que vocês possam me dar a interpretação. Então, senhor, ninguém pode fazer isso. Somente os deuses, cuja morada não é com os homens. E Deus disse: não, então vocês vão ser mortos. Você, sua família, tudo que você tem. Fazer uma montura e vou tacar fogo. Aí saiu a ordem, né, para que fosse executado aquilo que o rei mandou, que o rei pediu. E chamaram primeiro a Daniel e os seus companheiros. Daniel se viu numa saia justa, porque ele também passou a ser um sábio. No momento em que ele fez aquela faculdade e tudo, e já era sábio ali, lá em Judá. E agora ficou mais sábio ainda nas coisas do reino babilônico. Então, chegaram primeiro em Daniel e os seus companheiros. Daniel falou assim: não mate os sábios. Não mate os sábios. Introduz-me diante do rei. Me dê alguns dias, para que eu possa orar a Deus. E Daniel foi orar. Ele e os 3 jovens. E naquela oração, quanto tempo durou, não sabemos, não é? Talvez até tivessem jejuado ali, porque a tarefa é difícil. Fazer com uma pessoa, olha só, fazer com que uma pessoa se lembre do sonho, para depois interpretar. Então eles foram e Deus revelou o sonho para quem? Para Daniel. Para Daniel. E aí Daniel louvou a Deus. Que Deus é poderoso, que Ele revela o oculto, sabe de tudo, Ele é presciente. Não é? E Daniel louvou a Deus. E agora Daniel pede para Arioque, que era o chefe da guarda, falou assim: me leva diante do rei. E o rei disse para ele: Daniel, você, porém, pode me fazer lembrar do sonho? Para que eu possa saber também a sua interpretação? Falei assim: olha, rei, o sonho que o senhor teve é difícil. Não há ninguém na terra que possa revelar. Mas Deus me fez revelar o sonho. E qual é o sonho, então? Falei assim: olha, rei, o senhor estava deitado na sua cama, preocupado com o futuro do seu reino, quando do céu desceu Quando o senhor olhou, eis uma grande estátua, cuja aparência era terrível. Estando tu olhando, ó rei, desceu uma pedra do céu sem que ninguém atirasse. E a pedra, quando bateu na estátua, a esmigalhou a estátua. E aqueles fragmentos foram jogados pelo vento nas ilhas do Estio. E agora, a interpretação. Falei assim: olha, essa estátua que era terrível, ela tinha a cabeça de ouro. Cabeça de ouro. Tinha os braços e o peito de prata. Tinha o ventre e os quadris de bronze. E as pernas de ferro. E os pés, parte de barro e parte de ferro. E agora a interpretação. Assim: tu, ó rei, é a cabeça de ouro. Mas depois de ti virá um reino que é inferior ao teu. Só que a Bíblia declara que ele é cabeça de ouro. Mas o reino que viria após ele, a Bíblia não fala. Deixa eu pegar aqui o meu manualzinho para mostrar para vocês. Olha só. O rei era cabeça de ouro. Está vendo aqui? Cabeça de ouro. Agora ali os braços, aqui embaixo, aqui os braços e o peito eram de prata. Você, depois você virá um outro reino, que é inferior ao teu. E depois desse reino virá um outro,
um reino de bronze, que é o ventre e os quadris aqui. O ventre e os quadris de bronze. E depois um outro reino, que é ferro, assim como o ferro esmiuça tudo, também ele fará a mesma coisa. Quanto aos pés da estátua, será esse um reino dividido. Contudo, terá a firmeza do ferro, mas visto que o ferro e o barro não se misturam, será esse um reino dividido, certo? Então, esse era o sonho. E agora, a sua interpretação. Fala assim, tu, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor virá um reino inferior ao seu. Não é? Esses reinos aqui, lá do passado, estamos resumindo o estudo, porque já estamos com 11 minutos, né? E eu quero ficar dentro de 11 minutos. Aí depois nós vamos fazer a segunda parte. A segunda parte. Então hoje é só a primeira parte do estudo do capítulo 2, que conta a história do mundo em um capítulo da Bíblia. Esse é o tema. Então, o reino babilônico, ele durou do ano 605 ao ano 539 a.C. Não se assuste. Naquele tempo, o ano, ao invés de ele estar numa fase crescente, estaria numa fase decrescente. E depois dele, que é o reino de prata, é o reino da Pérsia e da Média, ou da Média e da Pérsia. Eram duas nações co-irmãs ali. A Pérsia hoje é o Irã, certo? É o Irã. Então, eles desceram ali em Babilônia, na época do rei Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, filho de Nabonides. Eles tomaram o reino de Babilônia no ano 539, que foi o fim do reino de Babilônia. Tudo antes de Cristo aqui. E o reino da Pérsia durou do ano 331, durou do ano 539 a 331, tudo antes de Cristo. Mas depois veio Alexandre, o Grande, o greco-romano, né? E aí eles vieram a partir do ano 331. Agora lembrei, o greco-macedônico, né? Então eles pegaram a Grécia, tomou o reino da Média e da Pérsia no ano 331 e foi até o ano 168 depois de Cristo, né? Aí depois veio o último império, o Império Romano, que são as pernas de ferro e os pés ferro e barro. Esse reino foi o reino que mais durou, por isso que é pernas de ferro. Foi o ano em que Cristo nasceu. E durou até o ano 476. Quanto aos pés de ferro e de barro, seria esse um reino dividido, que são as 10 nações bárbaras da Europa. Agora eu não as tenho aqui todas elas, mas posso dizer alguma delas, que são os francos, que hoje são os franceses, os anglo-saxônicos, que é a Inglaterra hoje, né? Os germânicos, ou os alamanos, que são os alemães. Eu vou dizer apenas 3 aqui para não errar, certo? Esses reinos aqui, eles entraram em coalizão ou em divisão com o reino romano. E o reino romano, ele deixou de existir. E essas 10 nações, né, tem também lá os normandos, os lombardos, e assim por diante, né? Então, eles dividiram aquele Império Romano em 10 nações bárbaras. Na segunda parte do estudo,
e vou trazer um pouco mais de informação. Mas, de início, é isso. Então, só dando uma recapitulada até aqui. Então, o sonho que o rei teve era de uma estátua terrível, alta, formada por 4 partes, cabeça, de ouro, peito, braço e peitos de prata, ventre e os quadris bronze, as pernas de ferro, né? E os pés ferro e barro. Né? A interpretação é do ano 605 ao ano 539 foi o Império Babilônico, que é representado pela cabeça de ouro. Depois vieram os medos e persas, que eram representados pelos braços e o peito de prata. Depois vieram o reino da Grécia, representado pelo bronze, o ventre e o quadril de bronze. Depois veio o reino que é representado pelas pernas de ferro, certo? E aí depois a divisão do Quarto Império em 10 nações. Não é? Os francos, os alamanos, os suevos, os burgundos e assim por diante. Depois eu vou trazer aqui essa nação. Eu tinha já aqui um estudo sobre isso, eu acabei dando, né? Certo? Mas quem pegou que faça bom proveito. Certo? Então, no próximo estudo nós vamos completar aqui, então, para que nós ficamos dentro do tempo aí, que é 16 minutos, né? Senão não dá tempo da gente concluir. Olha só, agora peço para vocês que deem o seu like aí, ó. Olha aqui, ó. Deem o seu like para que o vídeo possa subir e também para que você possa receber um vídeo posterior. Dê o seu like aí, olha, se inscrevam. Por favor, se inscrevam aí. Se você não é inscrito, se inscreva, por favor. Aí depois você vai compartilhar isso, certo? E as pessoas que receberam o compartilhamento vão fazer o mesmo também, certo? E aí depois você comente, certinho? Mas eu vou repetir tudo de novo. Deixe ali o seu like, para que possamos ter maior engajamento. E depois se inscrevam. Depois compartilhe e comente, por favor. Quero terminar com uma oração. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que revela o profundo e escondido. Sabe aquilo que está em trevas e contigo mora a luz. Seja conosco no decorrer desse estudo, nessa primeira fase, e na segunda fase, que nós vamos completar o estudo. Até aqui, muito obrigado por tudo, e eu peço a vocês que nos acompanhem no próximo. Mas que vocês possam acompanhar, deixe o seu like ali, né? Hoje, para quando vier o próximo estudo, você vai receber o estudo aí, tá bom? Falei direitinho? Então, por hoje é só, e nos aguarde aí até o próximo, tá bom? Que Deus vos acompanhe, te proteja e te guarde.